Aleluias. Aleluias. Sabe, queridos, quando a oposição vier ao seu lado, querendo anular a palavra de Deus, oh, queridos, se agarrem, porque foi muito forte. Eu vi um povo vindo de todos os lados, e a nossa igreja sendo referência em cura, em avivamento. Sabe, queridos, porque o avivamento começa em nós. E era tão poderoso, tão poderoso. Enquanto eu via os meninos do louvor aqui, enquanto eles louvavam ao Senhor, os céus sendo abertos, os céus sendo abertos, e aqueles que vinham para cá, aqueles que estavam aqui, eu via cadeirantes se levantando, cadeiras de roda, passando por cima, as pessoas levando. E sabe, queridos, isso não é uma utopia, porque quando o evangelho de Cristo ele é pregado, milagres acontecem. Sabe, quando a gente se relaciona com Jesus, existe um posicionamento. Existe um posicionamento. Não tem como a gente se relacionar com Jesus e não ter um posicionamento. Não ter um posicionamento. Sabe, o tema da minha mensagem, ele fala: posicione-se em Deus. E enquanto eu falava ao Senhor, o que eu deveria ministrar aqui? Sabe, eu e meu amado, eu quero dizer que eu te amo muito. Sabe, quando Deus nos separou para o ministério, eu pude entender, sabe, que não existe Sandra sem Nilvan, e não existe Nilvan sem Sandra. E nós dois somos alvo, sabe, do amor de Deus, para dizer ao mundo que Jesus está vivo. Que Ele está vivo porque a gente escolheu se posicionar em Deus. Amém? E sabe, eu gostaria de falar aqui o que significa a palavra posicionamento. Posicionamento é uma ação de se posicionar em relação a algo, ou tomar uma atitude. E estudando a palavra de Deus, eu amo muito a história de Pedro. A história de Pedro fala muito comigo. A história de Jesus fala conosco. E em Mateus 14, 25, 31, vamos abrir Mateus 14, 25, na versão da nova tradução da linguagem de hoje. Mateus, quando tiver aí no telão, vocês me falam? Mateus 14, 21. É isso que eu falei? Mateus 14, 21. Perdão, 25. Eu vou fazer um plano de fundo aqui. Todos nós sabemos que Mateus 14, ele relata quando os discípulos foram para o lago, meio do mar, né? E já era madrugada, entre 3 e as 6 horas. Jesus foi até lá, andando em cima da água. Jesus foi até onde? Até o barco onde se encontravam os discípulos, né? E quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, eles ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! É um fantasma! E gritaram de medo. Sabe, os discípulos, eles pensaram que era um fantasma por quê? Porque até então, eles nunca viram ninguém andar sobre as águas. Até então era impossível um humano andar sobre as águas. Então era óbvio eles pensar, só pode ser fantasma. Para andar em cima das águas, não dá para ser gente. E o que aconteceu? Jesus falou nesse instante: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E eu estava meditando e comecei a rir. Eu falei: Pedro, tu é esperto, né? Porque se tu mandasse Jesus, o fantasma ir para o barco, naquele barco só ia caber o fantasma ou os discípulos, porque todo mundo ia voar por cima das águas. Ninguém ia ficar no barco. Então Pedro podia falar: Jesus, se é o Senhor, vinha para o barco, né? Mas ele garantiu, né, a sobrevivência deles, que não, se é o Senhor, manda que eu vá até a ti. E Pedro, ele... desculpa, gente. Quem está fazendo discipulado? Ninguém? Então, fica todo mundo aqui. Então, o que aconteceu? Jesus falou para Pedro: venha. E Pedro teve uma atitude, um posicionamento. O que Pedro fez?
ele saiu do barco. E ele teve um posicionamento de andar no sobrenatural, sobre as águas. Amém, queridos? E Pedro, o tema da nossa mensagem é posicione-se em Deus. E ele se posicionou diante da palavra de Cristo, vem. Porém, quando Pedro sentiu a força do vento, repitam comigo, a força do vento. Isso, quando Pedro sentiu a força do vento, ficou com o quê? E começou a afundar. E gritou, socorro, Senhor, socorro. E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse para Pedro, como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Sabe, queridos, eu entendo que Jesus, quando ele falava para os discípulos, homens de pequena fé, como é pequena a sua fé? Na minha mente, Jesus estava falando assim, vocês vão andar comigo, vocês vão ouvir eu falar as coisas que o meu pai fala, e a fé de vocês vão aumentar. A fé de vocês vão aumentar até o ponto que vocês vão se posicionar em Deus. Não mais aqueles homens claro, eles estavam aprendendo a andar com Jesus. Eles estavam aprendendo a se relacionar com Jesus. E quando você aprende a andar com Jesus, quando você se relaciona com a palavra, você tem que ter um posicionamento. Não dá para ficar do mesmo jeito. Quem tem um encontro com Jesus, não dá para ficar sem servir. Não dá para ficar sem se posicionar. Sabe, em específico eu quero falar da vida de Pedro, porque me chama a atenção como Pedro começou, como Pedro andou com Jesus, né? E eu digo assim para vocês, eu quero fazer uma pergunta. Tempestade faz barulho? Faz. E muito barulho. Sabe, Pedro teve medo porque ele tirou o foco de Jesus e começou a ouvir o barulho do vento. E ele começou a ver as ondas baterem no barco. E naquele momento que Pedro teve medo, quando ele começou a ouvir o barulho da tempestade, Pedro começou a sair da posição. Ele começou a afundar. Mas sabe, quando Jesus chegou para Pedro, porque teve medo? Pedro, homem de pouca fé, Jesus ia ensinar para Pedro. Pedro viu milagres acontecer? Viu, gente? Pedro naquele momento ele já não andava com Jesus? Andava. Pedro não viu a grande pesca, a pesca milagrosa com ele? Viu. Mas ali, eu creio que Jesus ia também enfrentar outras tempestades. E nós vamos falar de outras tempestades. E o que fez Jesus não afundar? O que fez Jesus, em meio às tempestades que ele passou com seus discípulos, permanecer na água, permanecer dormindo no barco? Não, Sandra, essa tempestade não fala de dormir no barco. Mas vocês lembram da tempestade onde Jesus foi para Gadara? E os discípulos, naquele barco, aterrorizados, e Jesus dormindo no caminho para Gadara. Sabe por que Jesus, ele tinha um relacionamento com o Pai. E o relacionamento dele com o Pai gerava um posicionamento. Ei, eu não vim ao mundo para morrer afogado. Eu vim ao mundo para morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Eu sabia que nos momentos meus de comunhão e relacionamento com o Pai, eu teria que ir para Gadara. Mas sabe, o que eu vejo nesse momento da tempestade em Gadara, não essa que fala em Mateus, né? Eu vejo Jesus tendo pleno domínio da posição de quem ele era em Deus. Sabe? E essa tempestade, os discípulos todos atordoados num barco com Jesus, acordou o mestre. Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que morramos? E o que Jesus faz? Acorda e fala, homens de pequena fé. E sabe o que eu posso entender com esses dois tipos de tempestade? Numa, Pedro estava vendo Jesus. Aliás, ele estava vendo o fantasma, mas ele ouviu a voz de Jesus. Falou assim, ó Senhor, manda-me ir contigo. E na outra tempestade, onde os discípulos de Jesus estavam indo para Gadara, eles estavam vendo Jesus no barco, mas eles estavam aprendendo a ter relacionamento com Deus através de Jesus.
E aqueles discípulos viram milagres acontecer, e aqueles discípulos estavam aprendendo a ter maturidade e andar no poder de Deus. Amém, queridos? E nós devemos, porque não basta, queridos, nós olharmos para a palavra, se a gente não se envolve com ela. Se você olha para a palavra, você pode até admirar, mas a palavra tem que estar perto de ti. A palavra, você tem que se envolver com Deus. Você tem que se envolver com Cristo. E é assim que Cristo nos chama, a nos envolvermos com Ele, a tal ponto de estarmos indignados e falar, é impossível eu ver milagres acontecer, é ver um movimento, eu me envolver com essa palavra e não tomar um posicionamento. Sabe, queridos, e o posicionamento de Jesus, Ele, diante do Pai, Ele começou a ensinar os discípulos, a ensinar aqueles que o cercavam com a sua atitude e com palavra. E eu vejo, no decorrer da vida de Pedro, ele crescendo em fé, ele se posicionando. E Pedro, eu falo de Pedro porque o assunto aqui é Pedro. E Pedro, ele se tornando um grande homem. E a palavra do Senhor diz que Pedro, ele enfrentou uma tempestade, e essa tempestade foi uma tempestade que fez muito barulho. E essa tempestade, aparentemente, Jesus não estava com ele. Aparentemente. Nós falamos da tempestade onde Pedro se posicionou em Mateus 14. Nós falamos de uma tempestade onde Jesus estava indo para Gadara. É onde Pedro também viu. E vamos pensar junto comigo. Eu acredito que Pedro, ele falou assim, como é que pode? Jesus enfrenta uma tempestade, numa ele anda sobre as águas. E até hoje, eu e nem vocês nunca viram um homem andar sobre as águas, a não ser Jesus e Pedro. E Pedro pensando, eu acredito que Pedro pensando, eu vou falar o que eu acho. Meu Deus, eu tenho que ter esse posicionamento igual de Jesus, porque Jesus, ele é o nosso exemplo maior. Ele é um modelo a ser seguido. E sabe, eu acredito que Pedro começou a aprender com Jesus com tudo que ele vivia e via. E teve uma tempestade que mudou o cenário, mudou a história, que nem eu acabei de falar, que aparentemente Jesus não estava com Pedro, porque nas duas, na tempestade do barco, uma Jesus estava dentro do barco e a outra Jesus estava fora. Mas no momento em que Pedro se afundou, porque ele começou a prestar atenção no barulho, ele começou a tirar o foco dele da palavra e começou a ouvir os barulhos. E a gente sabe, que nem eu falei aqui, que tempestade faz barulho. E essa tempestade que Pedro enfrentou, ela se encontra em Atos 12, 5. Atos 12, 5. Atos 12, 5 fala de uma grande tempestade onde Pedro ouviu e Pedro viu. Correto? Pedro ouviu. Atos 12. 12 o quê? 5. Vamos lá. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas na igreja. Continuava a orar em fervor, e a igreja continuava a orar em fervor por Pedro. Só que eu quero fixar que nessa época que Herodes, ele começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Em Atos 12, 1 fala isso. E ele mandou matar a espada Tiago. Atos 12, 1. Agora nós estamos no 2. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Pensa comigo. Imagina, Pedro, ele era discípulo de Cristo e Tiago também. Aqueles dois viram milagres acontecer. Aqueles dois oraram por enfermos e eles foram curados. Aqueles dois, eles aprenderam e andaram com Jesus. Aqueles dois, não só eles dois, os 12, mas eu estou falando de Pedro e Tiago agora. E eles dois, eles viram milagres acontecer, e todos os milagres eles estavam presentes. E de repente,
o amigo dele de ministério, Tiago, ele é morto. E ele é morto à espada. E eu faço uma pergunta para você. Você já teve algum amigo de ministério que morreu por uma causa? Você já teve algum amigo de ministério em que ele morreu por estar ministrando a palavra? Não, nós não temos. E essa foi uma tempestade acirrada que Pedro enfrentou. Porque aparentemente Jesus não estava lá para dizer para ele: ei, tempestade, vento, acalma-te, mar, cala-te. Aliás, tempestade, cala-te, e o mar, acalma-te. Aparentemente Pedro não estava. E quando Pedro foi preso, ele era considerado, por Herodes, um homem perigoso. Porque um homem, para estar dentro da prisão, além dele estar preso, ele ter soldados para escoltar ele. E eu fico imaginando como estava a cabeça de Pedro diante daquela tempestade que ele estava enfrentando. Não, Sandra, a Bíblia não fala aqui em tempestade, não. Vamos pensar junto comigo. Você vê um amigo seu de ministério que participou dos milagres de Jesus, que participou da ceia, que falava em nome de Jesus, que pregava o evangelho, ser morto à espada. E naquele momento Pedro não ouviu o barulho da tempestade. Naquele momento, o medo, que nem na tempestade de Mateus, não fez Pedro afundar. Porque a fé de Pedro, ele começou a se posicionar em Deus por causa do relacionamento que ele tinha com a palavra. E o objetivo dele não era mais no barulho. O objetivo dele, ele não se pegou mais a que ele via ou aquilo que ele ouvia. Ele se pegou à palavra. E assim deve ser conosco. Assim deve ser conosco quando a gente se posiciona na palavra de Deus. Ei, a nossa fé não pode estar sendo baseada em alguém que morreu, em alguém que oramos e não foi curado, em alguém que morreu de uma doença. Não, mas não. A nossa fé, ela tem que estar focada na palavra. É na palavra de Deus. E eu vejo Pedro, um homem amadurecido, em Atos, a tal ponto que aquela tempestade onde ele viu Jesus, e ele começou a prestar atenção no barulho da tempestade, e ele cresceu a tal ponto com esse relacionamento com Cristo, que Pedro, ele tinha um foco. O alvo dele era Cristo. O alvo dele era pregar o evangelho. Um homem com tanta intrepidez. Depois que Jesus ascendeu aos céus e ele foi batizado pelo Espírito Santo, que em uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Agora você me diz se esse homem teve ou não um posicionamento em Deus. Um homem que viu seu amigo de jornada, Tiago, morrer à espada, porque o rei Herodes queria matar aqueles que estavam pregando o evangelho. E Pedro não saiu da posição. Pedro não saiu da posição. Sabe por quê, queridos? Porque ele aprendeu a se relacionar com a palavra. Ele aprendeu que nada podia tirar ele da posição pela qual Jesus Cristo ensinou ele a andar. E sabe, queridos, fica essa pergunta para nós que somos igreja. Por que será que muitas vezes, quando a gente passa por uma tempestade, nós queremos recuar? Por que será que por muitas vezes Cristo, ele estava ensinando aos seus discípulos a andarem no sobrenatural e andar sobre a palavra? É você crer no que as Escrituras dizem ao teu respeito. É você crer que a gente não aceitou um Deus que está morto. Ei, queridos, nós aceitamos um Deus, Jesus Cristo, ele está vivo. Olha o que essa música falou. Sabe, não me diga ele não pode, porque ele continua operando milagres. Sabe, quando Deus me mostrava aqui à frente, sabe, eu via pessoas vindo do norte, do sul, do leste, de oeste, a nossa igreja sendo conhecida como uma igreja que cura. Uma igreja firmada na palavra. A quem Deus quer usar? Será? A quem Deus quer usar? Quem está disposto a se envolver, a se relacionar com essa palavra a tal ponto de estar posicionado em Deus? Posicionado em Deus, que ao ponto de quando você estiver ministrando a palavra de Deus, você não olhe para você. Você olhe para Cristo. Você olhe para a palavra. Você olhe para a palavra. Porque o justo, ele vive pela fé.
E Pedro entendeu isso, andando com Jesus. Que ele não andava mais pelaquilo que ele via, ele não andava mais pelaquilo que ele ouvia. E Jesus se tornou um discípulo de Cristo, um apóstolo de Cristo, que é onde aquele homem andava. A sombra dele curava. Ele aprendeu isso com Jesus. Ele aprendeu isso se relacionando com a palavra. Ele aprendeu isso, Jesus se posicionando em Deus. Porque discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que serve. Discípulo não é aquele que vê acontecer. E sabe, a gente tem que orar assim: Senhor, tudo que o Senhor fizer nesta geração, não faça sem mim. Não faça sem mim. Não faça sem mim. Porque se os nossos cultos, queridos, se o nosso movimento, se o nosso ajuntamento santo ser só para chegar aqui, ouvir a palavra e não praticar, nós não vamos nos posicionar. Nos posicionar em Deus. Nós precisamos, sabe, queridos, nos relacionar. A gente tem que ter cheiro de palavra. É o bom perfume de Cristo exalando em nós. As pessoas, quando olhar para nós, elas têm que ver Jesus Cristo. Elas precisam ver Jesus Cristo. Elas precisam saber que Jesus está vivo. Porque de maior glória é o ministério do Espírito Santo. Sabe, querido, o Espírito Santo em nós, ele faz a gente fazer proezas, prodígios, milagres, ousadia. A gente anda, sabe, em ousadia. As pessoas têm que olhar para nós e falar: eu creio que o pastor Cristóvão, quando ele fala, o modo dele se portar, o modo dele de agir, é Jesus purinho. Sabe, eu creio, quando eu vejo o Nilvan falando, é a essência de Cristo. Sabe, o Nilvan agindo é a essência de Cristo. E sabe, queridos, a gente se encontra com essa palavra por não sairmos da posição. Por não sairmos daquilo que a palavra de Deus, ela faz com a gente. Eu tenho um filho de 27 anos e o meu filho, esses dias, ele foi chamado no bombeiro e o meu filho, ele passou no bombeiro e esse concurso que ele participou, eu fui perguntar para ele, já tem quase 7 anos. E o meu filho, ele desde os 3 anos, quando conheceu o meu esposo, o Nilvan, o Nilvan começou: ei, você é bombeiro. Ei, você é bombeiro. E ele começou: sou bombeiro, eu sou bombeiro. E foi crescendo, e ele vendo a posição do Nilvan, sabe? Não só diante do trabalho dele. A posição do Nilvan em Cristo Jesus. A posição do Nilvan de me tratar como um esposo, como uma esposa. A posição do Nilvan de amor comigo. Ele quis ser essa referência, que é o Nilvan para ele. E eu gostaria que a Gessene colocasse essa foto, que eu pedi a Rayara para trazer, para mostrar. Ontem, o meu filho, essa foto, quem está ali de cor de abóbora é o Nilvan. E ele, na posse dele ontem, sabe? E quem tirou essa foto? É meu marido fazendo. O que é mesmo? Aquilo. Aquele negócio lá. É polichinelo. Não é polichinelo, não, irmãzinha. É barra. Como é que é? Flexão. Sabe, ontem foi. É porque eu amo exercícios. Eu sou igual meu pastor. Ô, mentira. Né? Mas a gente ama exercício. E são tantos que a gente faz que a gente até esquece, né? Por isso. E pela posição do Nilvan de me tratar, de tratar bem o Ícaro, sabe, queridos, ele quis ser bombeiro. E por muitas situações na vida do Ícaro, o meu marido, ele não é pai biológico do Nilvan. Mas o meu marido não é pai biológico do Ícaro, pelo amor de Deus. Mas o Nilvan escolheu aceitar o Ícaro como filho. Ele escolheu aceitar o Ícaro e ter o Ícaro como filho. E ele fez com o Ícaro igual Deus fez conosco. Deus nos amou tanto, que enviou Jesus. E hoje nós somos filhos de Deus. E o Ícaro escreveu, tem uma frase que ele colocou no Instagram, que eu tirei foto, e ele falou assim: meu modelo de pai a ser seguido. Meu modelo de pai a ser seguido. Falei: meu Deus, que posicionamento o meu marido teve
diante do Ícaro há mais de 20 anos, para o Ícaro querer ser bombeiro. E o Ícaro tem um pai que, o pai dele é muito bem de vida, e o pai dele é um grande empresário. Mas de tudo aquilo que o Nilvan ensinou da palavra de Deus para o meu filho, ele falou: pai, eu quero ser bombeiro. E sabe, no primeiro concurso que o meu filho fez de bombeiro, o meu filho passou, e as pessoas falavam assim para ele: Ícaro, ninguém passa no primeiro concurso. E eu olhava assim: Ícaro, vem cá. Ele: que foi, mãe? Tu não é ninguém, não, tu é alguém. Posicione-se, estude. E meu filho estudou, e meu filho passou no bombeiro, e todo mundo sabe que concurso público só dura 4 anos. E quando entrou na pandemia, meu filho chegou para mim, para o Nilvan, e a gente cercando ele em palavra, em oração, né, meu bem? E o Ícaro: mãe, entrou a pandemia, mãe, e agora? E eu falei: e agora o quê? Deus muda decreto. Deus muda decreto. Eu estava orando por você, e Deus falou comigo: filha, diga ao meu filho Ícaro que eu sou Deus que muda o decreto. E ele: mãe, tu não entende de lei? Eu falei: entendo. Eu entendo de lei, a lei do céu. E a lei do céu é a fé. Sabe, eu entendo. Eu orei ao Senhor, e porque o seu nome está na lista de aprovados, você vai entrar. Deus só queria que você fizesse a sua parte para ele fazer a dele. E o meu filho foi, o governador baixou um decreto. Baixou um decreto, Deus muda decreto. Que de 4 anos ia se estender o concurso público. E esse concurso se estendeu por mais quase 7 anos. E sabe, o meu filho, ele agora está morando conosco. E eu vejo assim, o posicionamento do Nilvan com o meu filho. Eu vejo Jesus na sua vida, meu bem. E eu louvo a Deus, porque o meu pastor, quando ele chamou a gente para estar na liderança de casais, eu fui apresentar minhas razões para Deus. Pode confessar, né, pastor? Pai, o pastor errou, não foi? Fala para mim. Eu e Nilvan, líder de casais, aonde? E o Senhor falou para mim: é sério. Eu orei, falei: pai, eu não me vejo como líder de casais. Meu Deus, meu pastor fez isso. E o Senhor falou assim: ei, eu falei com o seu pastor. Eu falei com ele. Confia em mim. Porque você ficou com a impressão do que você passou no seu passado. E agora é a hora de você viver aquilo que eu tenho para você. Uma família restaurada, um casamento restaurado e filhos benditos. E eu comecei a declarar o Salmo 112:1, que a minha geração é uma geração forte e poderosa nessa terra, e que a minha casa é um celeiro de tesouros. Sabe, queridos, eu comecei a declarar. E o meu filho, ele está lá em casa agora com 27 anos, o quarto dele está arrumado. E eu me deparando com o Nilvan cortando o cabelo dele. E sabe como Deus ministra na minha vida quando eu olho para o Nilvan? E eu falava: Deus, esses dias, meu Deus, o Nilvan, eu nunca vi o Nilvan cortar cabelo de ninguém. E ele até brincou: Sandra, eu cortava do meu pai, tu que não via. E o Nilvan lá, ele: Nilvan, corta aqui, Nilvan, aqui tá faltando aqui. Eu: Jesus, mano, que se você é o Ícaro, tá bom, né? E ele: Nilvan. E hoje, por 4 horas da manhã, né, Nilvan? Eu acordei com um barulhinho. Jesus, que 4 horas? Quem tá fazendo esse barulho 4 horas da manhã? E era o Nilvan cortando o cabelo do Ícaro. E sabe, e o Nilvan, ele escolheu se posicionar. Porque quando ele casou comigo, há 15 anos atrás, ele casou com uma mulher que ela não conhecia direito a palavra. Ela só tinha aceitado Jesus, mas se relacionar com essa palavra, eu não conhecia. E ele casou com uma mulher que tinha um filho. E sabe, queridos, Deus não tem prazer no divórcio. Mas se você se casou com alguém que tem filhos, ame os filhos do seu cônjuge. Ame. Sabe por quê? Porque o destino dessa criança ou desse jovem, você pode ser aqueles que está posicionado e ensinar essa criança no caminho. Sabe, eu vi por muito tempo e vejo até hoje um menino de 27 anos, sabe, em tudo ele pergunta ao Nilvan. Às vezes ele chega tão cansado do curso que começou agora, ele já emagreceu, foi 7 quilos, né, Nilvan? 7 quilos, eu pedi para ele colocar a mão na minha cabeça e orar por mim para a unção passar, né? Mas, enfim.
7 quilos, menina. 15 dias de curso, o menino emagrece 7 quilos. Eu fico só na água para emagrecer só 1 quilo. Sabe? E eu vi esse menino por causa do posicionamento do meu marido. Sabe? Ele morar lá em casa conosco. E ele, Nilvan ser uma referência para ele. Nilvan se posicionou e foi para ele um pai. Ele tem um pai bacana. Sabe? Ele tem. Mas a linguagem do Nilvan é muito amor com o Ícaro. E um dia desses eu estava, meu Deus, o Nilvan está ali. Porque ele chega tarde do curso, Nilvan limpando o tênis dele. E como isso ministra na minha vida? Hoje eu tenho o Natan e a Esté. O Natan tem 8 anos e a Esté tem 6. Como o Nilvan, através do posicionamento dele, de se relacionar com a palavra, sabe, de conhecer quem é Jesus. Como o Nilvan me ensina, eu não tenho vergonha de dizer isso, a ser uma boa mãe. E hoje, quando a gente estava montando essa palavra, que nós estávamos falando de relacionamento que gera posicionamento, teve um momento que eu e o Nilvan, a gente começou a chorar, não foi, meu amor? A gente começou a chorar. E eu falei, Nilvan, você está percebendo o que eu estou percebendo? Ele falou, Jesus está aqui, não está, Sandra? Eu falei, tá. Ele está aqui, Nilvan. Ele está aqui, ele está ministrando para a gente, Nilvan. Ele está ministrando. Meu Deus, enquanto a gente lia a palavra, sabe, a gente começou a orar e a gente percebia, era notável o poder de Deus, a unção que estava naquele local. E sabe que Deus falou para mim, Sandra, não existe o seu ministério. Sandra, não existe o ministério do seu marido. É o chamado de vocês dois juntos. Vocês juntos se posicionando em mim. Famílias vão ser alcançadas. Sabe, famílias vão ser alcançadas com a vida de vocês. E eu confesso a vocês que hoje, pela primeira vez, houve essa revelação. Houve essa revelação, foi muito forte, eu ouvia. Sandra, não é você, são vocês. Vocês dois juntos, vocês dois juntos. E eu comecei a orar e eu falei, meu Deus, assim como Pedro, assim como os discípulos andaram com Jesus, eles se relacionaram com Jesus Cristo. Eu quero viver essa vida. Eu quero ter isso. Eu quero participar disso, Senhor. Eu quero isso para mim. Sabe? E vocês estão dispostos a quererem isso para vocês? A ter um relacionamento com Jesus? Eu creio que nós já estamos nesse caminho, se relacionando com a palavra, se envolvendo com a palavra, a tal ponto, sabe, de vocês se posicionarem em Cristo e circunstância nenhuma tirar vocês dessa palavra. Circunstância nenhuma tirar vocês daquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, a gente sabe muito bem que às vezes vem certos tipos de enfermidade que tentam nos abater. E onde a medicina fala, não tem cura. E você fala assim, você não vai discutir com o médico. E você fala assim, existe cura. Porque eu sei que Cristo naquela cruz, Ele já resolveu esse assunto de cura. Ele já resolveu o câncer, Ele já resolveu hérnia de disco, Ele já resolveu artrose, Ele já resolveu todo tipo de doença. Sabe? E quando a circunstância fala, olha, o seu casamento, o barulho é tão grande que cheira a morte. E quando você se posiciona em Deus, você fala, eu sei que existe um Deus que restaura. Eu sei que existe o meu Deus, Ele está vivo. E eu sei que Deus transforma casamentos. Porque se eu me posicionar na palavra, eu vou ver milagres acontecer. Se eu me posicionar em Deus, eu vou viver o que Pedro viveu. Eu vou viver o que os discípulos viveram. Sabe, queridos, você tem sido Jesus na vida de outra pessoa? Ou você tem abençoado quando te convém? Ou você tem abençoado para aparecer? É essa posição que Deus quer de você? Não. Não, queridos. Nós somos abençoados para abençoar. A quem? A todos que precisarem. A quem? Ao meu próximo. Sabe, queridos, e essa posição que você tem que ter em Deus. Eu sou Cristo, representante de Cristo aqui na terra. Ei, queridos, e quando alguém vier enfermo para você? Sabe, a gente está numa época onde o que mais se fala é gripe. Gripe. E está assim, gente, essa época, como a gente fica gripado? Gente, essa época,
Será que você vai entrar em concordância? É uma época. Hoje eu acordei fanha. Hoje eu acordei espirrando. Hoje eu acordei, parecia que eu estava chorando. E quando eu conversei com o Socorro, até o Socorro falou: amiga, o que é isso? Você está gripada? E 8 horas da manhã saía a lágrima do meu olho. Eu falei: olha, ei corpo, sabe, eu tenho domínio sobre você. Jesus me deu autoridade sobre você. Eu vou ministrar hoje. E eu ando em saúde divina. Sabe por quê, queridos? Tem muitas pessoas que não entendem o que Jesus fez naquela cruz e não se posicionam. Elas só vão falar que for curada quando não sentirem mais nada. E cura não tem nada a ver com isso. Sabe, queridos? Tem pessoas que vão falar o que Deus fez quando elas verem que Deus fez. E fé não é isso. Fé não é isso. E hoje, quando eu acordei, eu falei: eu vou ter um dia maravilhoso. Eu vou ter um dia de bênção. E no momento que eu estava fazendo o almoço, eu tive que parar e sentar, porque a minha cabeça girava. Aquelas tonturas que dá em gripe. E quando eu cochilei, eu falei: meu Deus, eu tenho que fritar o peixe e fritar o frango. Corri, porque era 11h30 e meus filhos tinham que almoçar meio-dia. Mas eu me posicionei, a gente precisa se posicionar. Porque não adianta, queridos, eu estar aqui pregando algo e vivendo outro. Sabe? Não adianta eu estar aqui falando que Cristo cura e no primeiro espirro eu querer ir para debaixo de uma coberta. Sabe? Falar: tá bom hoje, tá bom hoje. Não, queridos, isso é sério. Tem hora que tem gente que tem até desculpa para ficar doente para não trabalhar. Eu já vi isso. Mas só foi eu que vi. Então, diariamente, a gente precisa se posicionar em Cristo. Sabe, queridos, quando você entende o que essa palavra significa, que foi pago um alto preço naquela cruz, quando você entende que você não faz parte mais de uma vida de miséria, sabe, você vai olhar para suas mãos e falar assim: o Senhor me dá força para adquirir riqueza. Eu já sou abençoado. Sabe, eu já sou abençoado. Queridos, Deus não está preso ao tempo. Deus é o dono do tempo. E quando a gente entende isso, a gente começa a declarar palavras, sabe? A declarar palavras, e um dia nós vamos nos encontrar com aquilo que falamos e cremos. Queridos, meu filho tem 27 anos. Foram mais de 20 anos declarando que meu filho ia ser bombeiro. E meu marido trabalha na policlínica, onde é o centro de treinamento do Ícaro. E por muitas vezes, quando a gente passava pelo aquele centro de treinamento, eu e o Nilvan fazíamos o quê? Dávamos tchau. Tchau, Ícaro, Ícaro. Mamãe vai aí. Não vou não, senão eu vou pagar mico. E o Ícaro nem estava lá. Quantas vezes eu cheia de dores em casa e o Nilvan: Sandra, você já é curada. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Sabe, queridos, em janeiro eu recebi um relatório de morte. De 2020 lá para trás, não agora, de janeiro de 2023. Eu recebi um relatório que eu não poderia estar nos 6 meses do ano de 2023 ministrando. Seriam 3 meses de químio, que cai o cabelo, para depois eu entrar para um centro cirúrgico e tirar órgãos do meu corpo. E meu marido estava no consultório comigo e eu estava com aquele vestido que Lara vendeu, seja forte e corajoso. E sabe, as pessoas leem a Bíblia através de nós. E o meu médico falou assim: olha para essa frase aí, não foi, meu bem? E eu: seja forte e corajosa. Você vai precisar ser forte e corajosa. E eu acho que ele ficou um pouquinho nervoso, que ele começou a descer as cortinas do consultório, né, meu bem? Fechar as portas, e eu comecei a transpirar. E eu: doutor, abre isso aí. Ele: não, você precisa, porque vai ser 3 meses químio que cai o cabelo. Você vai fazer uma cirurgia agora em janeiro e outra daqui a 3 meses. Enfim, vai ser 6 meses de cama. E eu comecei a ficar: meu Deus, doutor, o que é isso? Ele: Sandra, seja forte e corajosa. Eu falei: não, eu estou pensando como é que eu vou pregar. Sério, eu não estou dando uma de super poderosa, não, porque o poder habita em mim, o poder habita em nós, mas eu tenho um posicionamento tão claro em Cristo, em mim, que eu falei: gente, isso é perca de tempo. Para mim, isso é perca de tempo. E algumas pessoas acompanharam o meu processo, e em janeiro, sabe, tiraram do meu corpo um câncer do meu ovário, do tamanho de uma laranja, de cada ovário. E o meu médico chegou, e ele falou, e eu: tá, doutor,
Teve um que me operou, falou algo tão absurdo, e Nilvan já tinha um posicionamento. Guarda a mente o coração de vocês. Guarda a mente o coração. E sabe, queridos, quando o meu médico clínico, porque existe um cirurgião e um clínico, quando ele abriu a minha biópsia, ele falou assim, todo mundo pensava que você ia fazer químio, que você ia operar de novo, mas de novo o seu corpo desafia a medicina, não foi isso, meu bem? De novo o seu corpo desafia a medicina. De novo, eu não entendo. Sabe o que você ouvir um médico e falar assim, de novo, não me diga ele não pode, porque eu vi milagres acontecer. E sabe, queridos, Deus falou para mim, esse ciclo encerrou na sua vida. E Deus usou o meu pastor, encerrou na sua vida. Esse ciclo encerrou na sua vida. E sabe, queridos, eu estou aqui ministrando. Sabe, queridos, eu estou aqui ministrando a palavra, eu estou falando, não me diga ele não pode. Porque eu vi eu ser curada de um câncer. Eu vi Deus abrir a madre da Bia. Eu vi casamentos serem restaurados. Eu vi, não me diga ele não pode. Eu vi, eu estou vendo. Sabe, queridos, eu vi, estou vendo. E hoje, quando as pessoas olham, meu Deus, Sandra, a Val até falou, Sandra, é mentira, não é? Não foi, Val? É mentira. Eu falei, mentira mesmo. É que o diabo quer que eu caia nessa mentira, porque a única paternidade que ele tem na Bíblia é de ser pai da mentira. É mentira mesmo. Sabe por que é mentira? Não que a fé negue os fatos, é porque eu fico com a verdade. Que na Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui curada. Então, se eu fui curada, eu preciso me posicionar naquilo que Jesus fez por mim. Sabe, queridos, se você está diante de algo, se posicione naquilo que Jesus fez por você. Sabe, se você está enfrentando algumas circunstâncias e essa tempestade está fazendo barulho, faça que nem Jesus fez indo para Gadara. Ei, vento, cala-te. E ao mar, acalma-se. Deus te deu essa autoridade. Deus te deu essa autoridade. E por muitas vezes, às vezes a gente pensa que o evangelho, a gente não, porque o povo dessa igreja não é assim, sabe? Tem filhos de Deus que pensam que a Bíblia, que o evangelho está tão longe. Sabe o que Deus falou para mim? Sabe qual é o problema, minha filha? É que muitos cresceram com tanta notícia ruim, vendo tanta coisa ruim acontecer. E o evangelho significa boa notícia. E quando eles se deparam diante de uma boa notícia, é até difícil deles acreditarem. Mas eu digo para vocês, existe uma coisa que agrada a Deus. Uma coisa que agrada a Deus. Uma coisa que te aproxima de Deus. Algo que te aproxima de Deus é a fé. Algo que agrada a Deus é a sua fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque todo relacionamento com Ele tem que ter credibilidade. Nós temos que crer que Ele é um Deus restaurador. Que Ele é um Deus que cura. Que Ele é um Deus que liberta. Que Ele é um Deus que sara. E que não tem causa impossível para Deus. E para você, tem algo impossível? Porque tudo é possível àquele que crê. E quando hoje eu estava concluindo a minha ministração sobre posicionar-se em Deus, independente do barulho da tempestade, o convite de Jesus para nós é esse, que está em Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu, Sandra, eu a vivo pela fé. Fé em quem? Fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me posiciono nisso. A sua fé tem que estar no Filho de Deus. Aquele que se amou, que te amou. Aquele que a si mesmo se deu por você. Ele se doou por amor a você. E diante disso tudo que está escrito,
o que Pedro se tornou ao longo da convivência dele com Cristo, da caminhada dele com Cristo. Ele viu milagres, ele decidiu se posicionar. Porque o relacionamento traz posicionamento. O relacionamento com Deus, Ele faz isso conosco. Então decida-se hoje, sair da multidão, sabe? Sair daqueles que só recebem e ser um discípulo de Cristo. Ser aquele que segue a Cristo. Ser aquele que se posiciona diante de uma palavra tão maravilhosa dessa. Amém, queridos? Então essa é a palavra que Deus, Ele trouxe para nós hoje. Essa palavra de se posicionar em Cristo Jesus.